Discreto em relação à vida pessoal, Alexandre Pato não escondeu a admiração pela esposa, Rebeca Abravanel, em uma publicação nas redes sociais. Neste domingo 21, Rebeca compartilhou uma série de fotos no Instagram em que aparece fazendo caras e bocas, o que rendeu um comentário apaixonado do ex-jogador e atual comentarista esportivo. Gata natural na segunda, sem filtro, escreveu ele. O casal, que prefere manter a rotina longe dos holofotes, tem uma história que começou bem antes do namoro. Em uma entrevista recente ao programa do João, no SBT, Pato revelou que o primeiro encontro aconteceu em 2012, na Suécia. Na época, ele estava concentrado com a seleção brasileira e foi abordado por Rebeca no hotel. Ela lembrou de mim, a gente chegou ao hotel, todo mundo desceu e ela pediu para tirar uma foto só comigo, recordou. O destino, no entanto, só os uniu de fato em 2018, quando iniciaram um relacionamento. Um ano depois, oficializaram a união em uma cerimônia íntima. Atualmente, Pato e Rebeca celebram a família ao lado de Benjamin, filho do casal de 2 anos. É curioso observar como o destino, muitas vezes, gosta de brincar com as linhas do tempo. E o caso do Alexandre Pato e da Rebeca Abravanel é um desses exemplos clássicos que parecem saídos de um roteiro bem escrito de cinema. Quando a gente vê esse comentário do Pato nas redes sociais, exaltando a beleza natural da esposa, não estamos olhando apenas para um casal de celebridades trocando carinhos na internet, estamos olhando para o desfecho de uma história que começou, como ele mesmo revelou, muito antes do público sequer imaginar que esses dois mundos, o do futebol de elite e o da família que construiu o império da televisão brasileira, poderiam se cruzar. Para quem não se lembra, Alexandre Pato, nascido em Pato Branco, no Paraná, explodiu para o cenário mundial ainda um menino, quando surgiu como uma joia rara nas categorias de base do Internacional de Porto Alegre. Eu me recordo vividamente daquela transição dele para o Milan, na Itália, onde ele foi recebido como uma espécie de sucessor natural de grandes lendas do futebol mundial, esbanjando velocidade, técnica e um faro de gol que na época parecia imparável. A carreira do Pato é marcada por essa precocidade, por ter vivido o auge muito cedo, sofrido com lesões que interromperam sequências brilhantes e, claro, por ter sido sempre um nome que transita entre o campo e as colunas sociais, muito por conta do seu perfil mediático e dos relacionamentos que sempre despertaram a curiosidade do público. Já a Rebeca Abravanel trilhou um caminho completamente diferente, embora também sob o peso de um sobrenome que é sinônimo de comunicação no Brasil. Filha de Silvio Santos, ela sempre manteve uma postura muito mais reservada do que as irmãs que já estavam sob os holofotes há muito mais tempo. Enquanto o Pato estava sendo vendido por valores milionários para a Europa, a Rebeca estava lapidando sua trajetória profissional, passando por experiências internacionais e eventualmente encontrando seu espaço natural dentro do SBT, onde provou, com o tempo, que tinha o carisma necessário para comandar o Roda a Roda, um dos programas de maior audiência da grade. Essa diferença de background é justamente o que torna a união deles tão interessante na minha visão. De um lado, um homem que cresceu na pressão do futebol profissional, lidando com a crítica esportiva e com a expectativa de torcidas gigantescas. De outro, uma mulher que cresceu nos bastidores da televisão, entendendo como ninguém a dinâmica de ser uma figura pública sem necessariamente precisar ser uma celebridade de tabloides. O reencontro deles em 2018, anos depois daquele primeiro contato na Suécia, parece ter sido o momento em que a vida dos dois se estabilizou de forma definitiva. E é interessante notar como essa notícia atual, essa declaração de amor despretensiosa em um domingo, reflete uma fase de maturidade que o Pato não tinha lá atrás. Se a gente olhar para o passado, o Alexandre Pato viveu fases de muita exposição, com namoros que dominavam as capas de revistas de celebridades, algo que fazia parte da vida de um jovem craque de futebol naquela época. Mas, ao lado da Rebeca, a postura mudou. Ele se tornou um cara muito mais focado na preservação da sua intimidade. Isso não é apenas uma escolha pessoal, é uma estratégia de vida que claramente traz paz para o casal. Quando ele comenta que ela está natural e sem filtro, existe ali uma cumplicidade que vai além da aparência. Existe a admiração pela pessoa que está ao lado dele, que é mãe do pequeno Benjamin e que, acima de tudo, é sua parceira na rotina, longe das câmeras que, durante décadas, seguiram cada passo tanto dele quanto da família Abravanel. Eu particularmente acho que esse tipo de relação, baseada na descrição em tempos de superexposição digital, é um exemplo raro no meio das celebridades. Vivemos em um mundo onde tudo precisa ser postado,
onde o engajamento dita as regras do relacionamento. E ver um casal que prefere o silêncio e o privado mostra que eles encontraram um equilíbrio muito saudável. A história do primeiro encontro na Suécia, lá em 2012, é quase poética, porque mostra que, às vezes, as pessoas certas cruzam o nosso caminho muito antes de estarmos prontos para vivenciar o que temos para viver. Imagine a cena, o jogador de futebol em concentração, uma das herdeiras mais famosas do país pedindo uma foto, sem que ninguém pudesse prever que aquele clique seria o prelúdio de uma vida inteira juntos. Isso me faz pensar sobre como a gente subestima o tempo das coisas. Às vezes, a notícia de um comentário carinhoso na rede social parece algo pequeno, mas quando a gente puxa o fio do novelo, percebe que ali tem uma construção, tem renúncia, tem adaptação, principalmente por parte dele, que teve que se acostumar a ser, em muitos momentos, o marido da Rebeca, desvinculando-se um pouco da imagem de Pato, o jogador, para se tornar o homem de família que a gente vê hoje. Outro ponto que eu acho fascinante nessa trajetória é como o Pato conseguiu, de certa forma, se reinventar. Ele foi um jogador de elite, viveu o glamour, viveu o ostracismo das lesões e agora, como comentarista, ele traz essa bagagem para o público. Ele não é mais o garoto prodígio que precisa provar algo para o mundo em cada jogo. Ele é alguém que já viveu o que o futebol tem de melhor e de pior. E nessa fase de comentarista, ele tem um tom muito mais ponderado, o que combina perfeitamente com a vida doméstica que ele leva com a Rebeca. A chegada do Benjamin em 2024 só veio para consolidar essa mudança. A paternidade transforma, e quando a gente vê o Pato falando com tanto carinho sobre a esposa, é impossível não pensar que o foco dele hoje está muito mais nos pilares que sustentam a casa do que nos holofotes. Isso mostra que na televisão brasileira e no mundo dos famosos, há espaço para quem decide ser comum dentro da extraordinariedade. Enquanto muita gente usa o relacionamento como vitrine, eles usam o relacionamento como porto seguro. E honestamente, é refrescante ver isso. Em um cenário onde as notícias sobre separações e brigas midiáticas ocupam tanto espaço, um casal que mantém a descrição, que se declara de forma simples e que prioriza o bem-estar do filho, acaba se destacando justamente por não tentar se destacar. A trajetória do Pato, que saiu de uma cidade pequena no Paraná para ganhar o mundo, e a trajetória da Rebeca, que saiu da sombra do pai para construir seu próprio legado, se encontraram em um ponto de maturidade que é invejável. Eles não precisam de polêmicas para serem relevantes. Eles não precisam de exposição para se sentirem realizados. E essa notícia de domingo é apenas um reflexo dessa paz. É um lembrete de que por trás de todos os títulos, dos gols, dos programas de TV e dos nomes que estampam as manchetes, existem pessoas que no final do dia, só querem o que todos nós queremos. Um olhar de admiração de quem a gente ama sem filtro, sem maquiagem e, acima de tudo, sem o peso da fama sobre os ombros. É uma história que ainda tem muito a ser escrita, mas que até aqui mostra que a simplicidade, quando acompanhada de uma conexão real, vence qualquer jogo, seja dentro das quatro linhas ou na vida real. Olha aí que maravilha, você aqui no meu canal, hein? Poxa, fico muito feliz. Não é fácil manter um canal, dar atenção tudo a seu pai, seu marido, tudo. Então eu tenho que também manter atualizado o meu canal. Então fico agradecido, mas como é que você pode me agradecer? Um like, uma inscrição, se inscrever, um dedinho aí, ó, você vai me fazer muito feliz. Se comentar ainda vou deixar um coração no seu comentário. Top, porque não é fácil um canal pequeno crescer no meio de tanto canal grande. E olha que tem canal que faz fala um monte de besteira, baboseira. O meu é notícia. Informação é uma riqueza. Você a qualquer momento pode precisar de informações. Informação nunca é demais. Então já deixa o like aí, tá bom?